Olá, pessoal! Olá, boa tarde a todos. Hoje um prazer, mais um encontro legal. Convidado de hoje super especial, muitos de vocês conhecem. É o nosso querido Paulo Roque. Para quem não sabe, ele foi o nosso senador mais votado proporcionalmente. Ele é de Brasília, do Distrito Federal, e ele teve 10% dos votos, não foi isso, Paulo? Quase 10%. Ai, 202.834 votos. olha só que coisa chique. E o que é bacana é que a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai descobrindo um pouco sobre elas. Eu descobri que ele era jornalista, além de advogado, porque eu sempre vi o Paulo como advogado. E aí, nessa história toda de fake news, tal, não, ele é jornalista. Eu falei, gente, jornalista também. Então, Paulo, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fake news é um assunto que tem sido muito comentado, muito discutido em todos os grupos, o que vai acontecer, e é censura e não é censura. Então, eu queria deixar você primeiro, quero te apresentar a minha rede maravilhosa. Dá um oi para eles, fala o que você quiser aí, porque você é uma grande assim, um grande aliado na nossa luta contra a corrupção. Você sempre estende a mão para a bancada federal. Vocês sabem, gente, quando a gente entrou no STF contra o abuso de autoridade e tal, estava ali o Paulo Roque, nosso advogado, ajudando, na frente contra a corrupção também. Então, eu sou muito grata a ele, porque Juiz ele de está garantias. sempre... Hã? Juiz de garantias, contra o juiz de De garantias. garantia também. Então, ele está sempre presente, muito próximo a todos nós nessa luta, nessa batalha. Então, seja bem-vindo, Paulo. Eu vou dar a palavra para você um pouco antes da gente entrar no assunto da nossa live. Adriana, eu agradeço. Quero mandar aqui meu abraço para todos os seus seguidores do Brasil inteiro, em São Paulo. E vejo você na sua atuação no Congresso Nacional com tanta autenticidade, Até né? Você demais, né, vê, Paulo? seu nome podia ser transparência, porque você é claro em tudo. A gente não vê em você nenhum vestígio daquilo da velha política, né? Você se coloca com essa jovialidade, com essa sinceridade nos propósitos, com essa atuação tão ética, né, que você tem. Então, saiba que eu não fui eleito, mas eu me sinto representado hoje por parlamentares como você. Obrigada, querida. Isso é um grande elogio vindo de você, tá bom? Agora, olha só. Vamos entrar no assunto. Você sabe que o título super provocativo, né? Fake news é crime. Né? Então, esse assunto da semana, ano eleitoral, né? Aparece um PL desse sem muita discussão, eles colocam para votação. Mas aqui já fizeram, inclusive, um pedido aqui, que eu vou até ler, a Bianca. Boa tarde a todos que deram boa tarde aqui, gente. Andréia, Cris, Elisângela, Denise, Leni, todo mundo. E a pergunta é a seguinte: o que é fake news? Né? E a Bianca vai um pouco mais longe. Qualquer denúncia é fake news? São aquelas dúvidas que as pessoas sempre têm, Paulo. Ah, então se a pessoa não tem prova, pode ser considerado fake news? Então vamos começar por aí. Define para a gente, porque eu sei que você conhece muito o tema, você estudou bastante o tema. Conta para a gente o que é fake news. Primeiro, denúncia, simples denúncia, não é fake news. Fake news, como o próprio termo diz em inglês, é uma notícia ou uma informação falsa. Que você sabe que ela é falsa. E propositadamente você a divulga com o objetivo de quê? Atingir pessoas e grupos, seja para influenciar negativamente ou positivamente esses grupos. Então, você cria isso. Então, isso é fake news. Fake tem que ter algo falso. Então, se você não tem uma falsidade, que você saiba, você tem que saber. Então, isso, em princípio, não é fake news. Daí o projeto tem um termo que, além de fake, ele usa o termo seja capaz de enganar os seguidores. Mas o que é capaz de enganar? Isso é meio complicado. Definir isso não é fácil.
Se eu consigo, com mais objetividade, dizer o que não é verdadeiro, o que é falso, por exemplo, eu digo que o deputado X, ele foi condenado por corrupção e solto isso na rede. E ele não foi condenado por corrupção. Isso é fake. Porque você consegue demonstrar que aquilo não corresponde à verdade. E quem divulga sabe que não é verdadeiro. Então, a partir desse momento, essa pessoa que foi atingida por uma notícia dessa falsa, que tem sua honra, sua reputação atingida, essa pessoa tem uma ação contra quem propôs, contra quem divulgou. Daí vem o problema, daí vem um grande problema, que geralmente nas mídias sociais essas pessoas se escondem através do anonimato ou se escondem através de robôs que estão na Tailândia, que estão na Indonésia, na Índia. Você não sabe. Então, de uma hora para outra, disparam milhares e milhares de pessoas contra um determinado personagem. Daí a dificuldade de você combater a fake news, porque geralmente ela não é disparada de dentro do território brasileiro. São plataformas que estão sediadas em outro país. Aí pergunta, né, outra pergunta que me fazem sempre. Então a fake news está coberta pela liberdade de expressão? Eu digo não. É isso. Essa pergunta me fazem também. Se no Brasil as fake news elas se protegem pela liberdade de expressão. Como é que a gente diferencia isso? Porque a Constituição ela garante a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo ela coloca dois limites. Primeiro limite é que você, ao exercer sua liberdade, você tem que levar em consideração o respeito à honra e à imagem das pessoas. Então, quando eu divulgo uma notícia falsa, dizendo que alguém cometeu crime que não cometeu, eu estou, na verdade, atingindo a honra dele. Agora, então, se a E outro ponto que a Constituição estabelece, é a vedação do anonimato. Isso. Por isso que os robôs são problemáticos. Ela diz, você pode falar, dizer que não gosta do Congresso, que não gosta do ministro Supremo, pronto. Você pode dizer isso. Mas você tem que se apresentar. Você não pode se esconder. Certo? Agora, por exemplo, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque é uma coisa que também as pessoas perguntam muito e eu acho que era bom a gente ter embasamento para isso. A gente vê, assim, na nossa família, tem a tia, a mãe, a prima, que começa a encaminhar aquele bando de mensagem, daí você fala, gente, isso é fake, vai aqui nesse site, vai no Boatos, né? Vai no Fato Fake, enfim. Essas pessoas que nem sabem que estão divulgando coisa falsa, como ficam nessa situação toda, Paulo? Primeiramente, elas não cometem crime. Ponto. Porque o crime de calúnia, difamação e injúria, vamos imaginar que uma dessas notícias seja injuriosa à imagem de uma pessoa. Elas não cometem crime, porque esses crimes são punidos a título de dolo. O que é o dolo? É a intenção de atingir a imagem e a honra de uma pessoa. Se você não tem essa intenção e você, por erro, você repassou, muitas vezes a pessoa nem lê direito e repassa, essa pessoa entende que ela não está cometendo crime. A não ser que ela saiba e está concorrendo deliberadamente para isso. Mas, na maioria da situação, ela não comete crime. Agora, quem é o primeiro a divulgar, sabendo que é falso, essa pessoa, sim, comete crime. Pode cometer... Você sabe qual a diferença calúnia, difamação e injúria? Não, eu acho isso. Explica pra gente. Primeiro, calúnia. Eu digo que eu imputo a alguém um fato que a legislação considera como crime. Eu digo, fulano de tal, servidor público, desviou dinheiro enquanto era gestor do instituto tal. Isso, ele não falou que cometeu o crime tal, mas o fato que ele define é um crime. Então, daí,
isso amanhã, não sendo verdade o que ele fala, ele pode responder por calúnia. Certo? Certo. Agora, se você prova que aquilo é verdadeiro, você que acusa prova que é verdadeiro, você não cometeu o crime de calúnia. Então, por isso tem que ser falso. A acusação tem que ser falsa. Outro ponto. Difamação. Na difamação, eu não acuso ninguém de um crime. Mas eu digo que alguém praticou um fato ou um ato que aquilo, para a pessoa em si, isso é subjetivo, é desabonador. Exemplo, se eu digo que você é deputada do Novo, você diz que não recebe auxílio moradia, tá certo? Isso não é crime. E daí eu digo que você recebeu auxílio moradia, e isso é um fato desabonador à sua conduta. Entendeu? Então, nesse caso, nessa circunstância, isso é uma difamação, porque é um fato que não é crime, mas desabona a sua conduta. Tá certo? A outra pessoa não é desabonador. Ele diz que vai receber seguro, auxílio garantia, está recebendo o auxílio garantia, tá certo? Tá, auxílio moradia, sim. Agora, a injúria. O que é injúria? A injúria são os chamados codinomes. Né? Uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar a figura do golpista. Né? Diga que uma pessoa é golpista. Isso não é um fato, isso não é um crime, mas aquilo desabona a conduta dela enquanto um parlamentar. Dizer porque ela votou numa determinada direção, ela seria golpista. Então, isso seria, de acordo com a honra da pessoa, isso seria uma injúria. Então, nessas situações, você pode, aí sim, né, demandar. Mas peraí. Se nós já temos isso tipificado, se isso já são crimes, o que teria de diferente um crime de fake news? Assim, como tipificar fake news dentro desse contexto todo? Bom, primeiramente o seguinte, isso sempre existiu. Isso. O grande problema é esse Código Penal de 40, então para você ter noção. Então, isso sempre existiu, está lá tipificado. Agora, o grande problema na internet é que os crimes, eles enfrentam um obstáculo natural. Qual o obstáculo? Ele é um ambiente propício para alguém cometer um crime, sobretudo contra a honra de uma pessoa, e se esconder. É muito difícil identificar a autoria na rede, porque essas pessoas podem se esconder, seja através do anonimato, através de perfis falsos. Então, o que o mundo... Isso não existe só na área de fake news. Isso existe no comércio. Quantas pessoas, você sabe que eu aturo, que eu tenho livros publicados na área do direito do consumidor. Hoje mesmo, eu recebi aqui uma reclamação de um cliente dizendo o seguinte, que ele comprou num site que foi criado durante a pandemia, pagou R$ 3.500 e não consegue, o site sumiu, foi ver, o site era falso, o perfil era falso. Então, isso não acontece só para divulgar notícias políticas, isso acontece, inclusive, na área comercial. Quantos sites falsos enganam consumidores? E você tem outro problema também, violação de direitos autorais na rede, propriedade intelectual. Então, não é um problema apenas da honra, da calúnia, da imagem das pessoas. A área da internet, ela nos trouxe muito boas coisas. Tem um lado positivo, que a informação circula como nunca. Você, literalmente, você democratizou a informação. Agora, todo mundo fala, criamos o verbo googar. Vou dar uma googada aqui. Vou saber o que é esse cara, quem é essa pessoa que eu estou falando. Não é isso? Então, o tema, você nunca ouviu falar, então você vai lá e olha. O que é a exceção da verdade que o Paulo Roque acabou de falar? Você vai lá, vai ter 1000 conceitos.
Então, ela democratizou a informação. Olha, nesse período de pandemia, a gente está podendo trabalhar de casa. O Congresso está fazendo sessão virtual. Isso é um legado positivo da internet que o mundo nunca vai abrir mão. Agora tem o lado negativo da internet. O lado negativo da internet são os crimes cibernéticos. São situações onde você tem os crimes eletrônicos, que são quantas pessoas, sobretudo idosas, são lesadas, têm seus cartões clonados. Então, isso é o outro lado da internet. Qual é o desafio? Qual é o desafio na internet hoje? O desafio que a doutrina, que todo o debate diz é o seguinte: nós temos que disciplinar isso, sem censurar. Censura não. Então, esse é o desafio. Então, mas peraí, agora que a coisa é vários conceitos. Agora a gente entra na parte 2. Como que a gente distingue de uma maneira objetiva, o que é proteção à imagem, à honra, que a gente estava falando aqui de calúnia, injúria e difamação, da censura? Porque como é que a gente faz isso de uma maneira objetiva? Porque o assustador é que isso é subjetivo. O que é para mim pode ser para você. Tá. Como que é hoje? Censura é algo prévio, tá? Tá. Censura é algo prévio. Porque se você vê os jornais, tem vários jornais que respondem por danos morais. E até tem situações de jornalistas, quando mal intencionados, respondem, inclusive, por crimes contra a honra, porque eles tiveram a intenção de prejudicar. Mas você não vê a notícia ser suspensa. Publica-se e depois você entra com a ação. Não é isso? Porque foi um mau uso da liberdade de expressão. Então, na rede funciona da mesma maneira. Como é que o Marco Civil da internet diz? Você estabelece uma obrigação geral. Isso existe não só no Brasil, isso existe no mundo todo. O provedor de internet, uma plataforma como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, ele tem... Sabe qual é a primeira obrigação dele? É não vigiar. É não vigiar. Por quê? Isso tem o lado negativo, teoricamente, para a plataforma, mas tem um lado muito positivo. Então, como ela não é obrigada a vigiar, ela não é obrigada a vigiar porque se ela fosse obrigada a vigiar, ela ia censurar. E você não quer deixar um poder de censura na mão de uma plataforma. Isso é perigosíssimo. Mas isso já acontece. Ponto. Vamos chegar lá. Então tá bom. Desculpa. Volta. Segunda situação. O fato que aí alguém divulga uma notícia. Quantas notícias são divulgadas através da internet que são notícias pesadas? Né? Você não... Como ele não é obrigado a vigiar, o que você faz? O que o Marco Civil da internet faz para você? Primeiro, você tem uma ação sempre contra a pessoa que lhe ofendeu. Uhum. Aí você quer que aquele conteúdo seja removido da internet. Remover um conteúdo da internet, não sei se você já lidou com isso, já deparou com isso, é dificílimo. Eu tive um caso de um aluno que eu gosto muito, e ele se envolveu numa briga, assim, quando adolescente, coisa de uma rixa de bar, assim, coisa besta. E um jornal deu. Ele ia procurar emprego, toda vez dava uma bugada, aparecia esse nome dele. E ele não conseguia, ele não foi condenado nem nada, e ele não conseguia estágio, não conseguia emprego, porque tinha essa informação lá. Então, daí você vê a dificuldade que é remover um conteúdo. Pelo Marco Civil da internet, o que acontece? Você tem notícia que um conteúdo é falso, que ofende a sua honra, você tem que denunciar isso primeiro ao provedor. O provedor pode espontaneamente, viu que aquilo ali realmente é algo danoso à sua imagem, ele pode remover. Mas você tem que denunciar. Uhum. Então ele vai ver, ele faz um juízo prévio ali. Se ele não remover, você tem que entrar com uma ação na justiça para ele remover. Uhum. Você entra na ação na justiça.
pede para ele remover e ele não remove, aí sim ele pode responder por todos os danos que você sofreu, inclusive dano moral. Então, por aí você está vendo que tudo isso é para proteger a chamada obrigação de não vigiar do provedor, para não transformá-lo num ditador. É isso que, quando se fala em regular a internet, eu digo, isso é perigoso, porque é uma zona muito tênue entre o ilícito e o lícito aí. E você, dentro daquela velha máxima, dentro no ambiente virtual, tem que disciplinar? Tem, mas não disciplinar sem censurar. Bom, olha, a cabeça, na verdade, o que acontece? Porque são vários Eu conceitos. estou falando complicado? Não, você está falando de uma maneira simples, mas pensando, a gente está lidando com a intenção de quem faz isso, com a ação de quem é afetado, porque a pessoa tem que ser protagonista, né? E a gente está falando com um intermediário que tem poder de veto, de censura, faz uma análise de conteúdo, então a gente está falando, e cada um tem interesses diferentes. A questão é assim, eu acho que o grande ponto aqui, e a grande discussão, é ter aonde vai a liberdade de um, o não vigiar de outro, até porque a gente pensa que a gente pode destruir uma vida, um casamento, uma carreira por conta disso tudo. E como é que a gente lida com isso, Paulo? Primeiramente, o seguinte, tem que ficar bem claro, liberdade de expressão não é absoluta, ponto. Ninguém tem o direito de divulgar notícias falsas. Com certeza. Ponto. Ninguém tem notícia. Ninguém tem esse direito. Se o fizer, sofrerá consequências. O que o projeto propõe? De certa maneira, o projeto estabelece uma espécie de obrigação para o provedor, para essas plataformas, de bloquear esses conteúdos que seriam fakes, que seriam ofensivos. Aí é que mora o perigo. Por quê? No primeiro momento, ela vai sempre fazer isso com base em denúncia de alguém. Ou ela pode ter, pelos algoritmos, ela pode já detectar que um certo assunto está numa direção equivocada. E ela pode filtrar isso. Então, o grande problema está que, ao fazer essa filtragem, ela pode ser extremamente discricionária. Então, pode, por exemplo, bloquear um discurso legítimo seu, Adriana. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pode, porque é o seguinte, porque você coloca uma situação, isso vai para algo que é subjetivo dela. E daí? Você foi impedido de colocar a sua ideia na rede. Isso. É por isso que eu vejo esse projeto do jeito que está, ainda bem que o Congresso não votou ele hoje, vai votar só na semana que vem, para o debate amadurecer mais ainda, porque o que eu vi, eu fiquei preocupado. Eu sou contra fake, eu acho que tem que ter uma forma de controlar esses robôs que, em massa, disparam contra a honra e contra a imagem das pessoas, mas o modo que estão escolhendo, eles estão atirando numa coisa, estão acertando em outra. Eles estão atirando no que é fake, que é um ilícito, que tem que ser combatido, e estão acertando na liberdade de circulação de ideias na rede. Isso, esse é o grande problema. É aí que eu vejo que eu tenho muito medo de Estado. Eu tenho muito medo de Estado. E ainda mais um poder desse na mão de um provedor privado. Então, esse é o ponto também. Porque dá muito poder para eles, assim, a gente... Agora, mas peraí, mas essas plataformas, qual que é o limite da responsabilidade delas? Você falou que a pessoa denuncia, daí pode entrar na justiça, e daí se não tirar, ela é responsabilizada e tem que pagar as coisas. Mas provar que ela tinha que ter tirado e não tirou. O juiz é que vai avaliar isso. Então está sob o controle judicial.
Só que daí a gente também está isentando quem colocou na rede. E essa identificação. Não. Não está isentando. Quem Então, colocou sempre responde. É corresponsável. Sempre responde. Ponto. Tá. Você. Hum. Por que alguém quer agregar a responsabilidade de uma plataforma como o Facebook, do Google? Primeiro que é fácil identificar a plataforma. E é mais fácil receber uma indenização. Entendeu? Não, e ela sabe o IP do computador, ela tem ela isso. sabe o IP. Ela sabe tudo. E tese, essa situação, o IP em si, ela não tem. Quem tem é o chamado backbone, que é o provedor de conexão. Quem são os provedores de conexão? É quem tem a rede física da internet, que são, no Brasil, as companhias telefônicas. Então, esses aqui têm o chamado, sabe de onde partiu, etc. A plataforma, o aplicativo em si não tem. Ele tem o conteúdo. Uhum. Mas pode ser de um conteúdo falso, de um perfil falso. Então, nesse caso, eles até hoje, é muito difícil um provedor de internet, pela lei que existe no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, responder. É muito difícil responder. E vai responder nessas situações específicas. Agora, na maneira como está no projeto, abre um espaço para que elas possam responder. Sabe em que situação? Saiu um disparo em massa contra fulano de tal. Esse disparo é fake. Você não segurou, você não controlou. Então você tem que responder. Ixi. Você tem que responder. Aí o seguinte, é isso que as plataformas estão morrendo de medo. Mas isso é bom por um lado que diz, você vai me ajudar a controlar o fake. Mas, por outro lado, eu estou dando, ela por cautela, por medo, ela vai passar a controlar o quê? Ela só vai controlar o fake? Na dúvida, ela vai bloquear muito conteúdo. Então, isso é um absurdo. Na verdade, você vai dar um poder enorme a ela. Objetividade, isso é um absurdo. Isso é um ataque à liberdade, Paulo. É isso que eu vi com preocupação ontem. Eu vejo as pessoas falando tem que aprovar, tem que aprovar. Sim, eu sou contra fake news. Fake news é o lixo da internet. É o lixo. Mas você não pode atirar numa coisa e acertar em outra. Não, e aí você mata tudo o que a outra parte tem de bom. Não é isso? Nós não falamos ainda de neutralidade na rede. Então vamos falar, porque daí a pergunta é a seguinte: toda essa regulamentação proposta em torno das fake news pode afetar o princípio da neutralidade da internet? Como é que fica isso? Primeiro, vamos definir, vamos deixar bem claro para todo mundo o que é neutralidade na rede. Isso. Neutralidade na rede, que está no Marco Civil da internet, é garantir tratamento isonômico a todos os usuários. Desde quem tem um pacote de internet de R$50 a quem tem um pacote de internet de R$5.000. Está dizendo o seguinte, que com aquela internet que ele tem, o tráfego na rede, ele pode acessar qualquer conteúdo, qualquer aplicativo. Enquanto ele tiver o pacote, a franquia de dados dele. Então, ele pode navegar no site americano, ele pode baixar a plataforma do Facebook, do WhatsApp, ele pode fazer tudo. Então, isso é neutralidade na rede. Ele navega na rede onde quiser. Então, daí da ideia de uma ampla liberdade de circulação na rede. Isso é a ideia primeira de liberdade. O caminho oposto, o lado oposto da neutralidade é da diversidade na rede. Por essa diversidade, quem controla o tráfego na internet poderia discriminar meios, velocidades para determinados aplicativos. Exemplo, hoje você chega e você baixa aplicativo de Facebook, Instagram, WhatsApp. Se o Brasil não tivesse neutralidade na rede, como é o caso dos Estados Unidos e Portugal, você ia comprar um pacote de dados numa empresa de telefonia, ela ia dizer o seguinte, aqui eu só tenho pacote de dados, esse aqui é 50, só tem o WhatsApp. Esse aqui é 100, mas tem WhatsApp, Facebook e Instagram. Tem acesso, você pode navegar. Entendeu? Então, de certa maneira, te tira acesso... Esse canal de TV. Exato, é como se fosse TV a cabo. É. Isso te tira acesso a conteúdo na rede. Então,
Na via transversa, mas quem faz isso é quem tem a rede. Quem tem a rede são as telefônicas. Que elas que têm a rede física, o cabeamento da internet chamado backbone. O provedor, esse provedor que nós temos, os aplicativos, essas aplicações de Facebook, Instagram, elas em tese, do Google, elas em tese, elas não têm esse poder de dizer qual produto eu vou acessar na rede deles. Hoje não tem. Mas a partir do momento que passar esse projeto, essas empresas vão fazer o seguinte: olha, a Adriana tem um site que, pelo histórico desse site, já deu muito problema. Eu não vou permitir mais acesso a esse site da Adriana. Ah, claro. Então eu vou vigiar. Algum conteúdo eu libero, outro conteúdo eu não libero. Então, isso pela via transversa pode acabar afetando a neutralidade na rede. Gente, isso é gravíssimo, Paulo. Então, e as pessoas não estão se atentando para isso, porque o Brasil hoje vive um clima de fla-flu enorme. É torcida para um lado e ninguém para raciocinar, para racionalizar as coisas, para trazer para a racionalidade, gente. Não é ser a favor de um governo ou contra, é trazer para a racionalidade o que nós temos hoje e o que nós podemos perder. Agora, ô Paulo, vamos voltar para cá, até porque eu acho que tem várias preocupações que aparecem aí. Você falou bastante o Marco Civil da Internet, mas assim, Marco Civil da Internet ficou discutido 5 anos, porque é muito detalhe, é muito complexo e tal. É realmente assustador aparecer um projeto, até porque eu conheço o senador Alessandro Vieira, né? Ele, inclusive, Pessoa muito séria. Uma pessoa muito séria, uma pessoa está comigo na frente contra a corrupção, ele é um dos vice-presidentes, é uma pessoa assim muito correta. A intenção é corretíssima. A intenção é boa, mas assim, é desastrosa, assim, tem que discutir. O que me preocupa é essa pressa. Essa pressa tem que aprovar, e fica todo mundo. Foi colocado esse projeto, foi colocado agora em maio, 3 semanas depois já estão querendo votar. Isso aqui é um absurdo. A gente já se posicionou contra, então não foi votado no Senado, falaram que vou votar semana que vem. Agora a gente tem que realmente fazer um barulho, porque é o que você falou. A intenção pode ser boa, só que o resultado é desastroso. Isso vai virar censura, isso vai dar um poder enorme, isso vai acabar com a neutralidade da rede que você estava explicando. E nos outros países? Isso vai relativizar a neutralidade. Relativizar. Isso, relativizar. Pronto. Tá vendo? O nosso querido advogado super chique ajustando a minha fala. Obrigada, querido. Mas a pergunta é a seguinte: nos outros países, você deu alguns exemplos, em Portugal, nos Estados Unidos, como é essa legislação? Porque a pergunta é que em países menos democráticos tem leis mais rígidas e de regulação na internet. A gente vê que tem país que não pode acessar a Google, que não pode acessar, e por aí vai. Outros. Assim, a pergunta é como é que fica isso em relação à legislação de outros países? Você pode fazer um comparativo? Olha, os países democráticos, em regra, funcionam como eu lhe falei. Um princípio de não vigilância pelo provedor, pela plataforma. Os aplicativos não podem vigiar, porque ao vigiar, eles poderiam estabelecer censura. Tem algumas exceções, por exemplo, a grande preocupação mundial em relação à pedofilia na rede. Então, isso, o próprio Marco Civil da Internet permite o bloqueio de sites que explorem a pedofilia. Então, são exceções, mas dentro de uma exceção que é consenso no mundo, tá certo? Não é para tudo, não é para tudo. Então, o que existe no mundo democrático, falando assim, é exatamente essa obrigação de não vigiar, porque você daria muito poder a um ente privado, que funcionaria como uma espécie de Estado tutor. E ninguém quer isso. No mundo não democrático, na China, por exemplo, você lá não tem o Google, você tem o WeChat, lá no chamado WhatsApp. Lá. Eu me lembro que teve uma colega da minha filha que foi fazer um estudo na China, gostou muito da China, foi muito bem tratada lá, e ela quis saber do massacre da paz celestial. Você clica aí hoje, qualquer um de nós no Brasil, clica e vai ter 1000 informações sobre o massacre da paz celestial, que eram de jovens estudantes chineses pedindo democracia no país, liberdade no país. Ela não conseguiu encontrar uma notícia. Daí a amiga dela veio e disse, cuidado, você já está tentando isso por 5 vezes. Daqui a pouco
eles podem bater aqui em casa querendo saber por que você está tão interessada no massacre da paz celestial. O Vargas Llosa, há pouco tempo, expôs uma simples opinião de que a China não teria sido adequada na questão, não teria sido transparente na questão do combate da informação ao coronavírus. Demorou muito a informar o mundo e fez uma crítica, né, dentro da liberdade de expressão. No outro dia, você não via isso na rede deles. Toda essa reportagem foi banida e você não encontrava, isso pelo menos saiu nos jornais, você não encontrava mais livros dele para comprar na China. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, aqui, eu prefiro 1000 vezes a liberdade, a democracia, com todos os problemas que a democracia tem. Como dizia Churchill, a democracia é o pior dos regimes, porque tem que ter muito entendimento em muita diversidade, mas não encontraram nenhum melhor. Então, a internet, ela, na verdade, é um perfeito casamento com a democracia, com a liberdade democrática. O problema hoje é como eu vou combater os abusos na internet sem censurar. Eu vejo o seguinte: você poderia criminalizar condutas, agravar crimes, aquele que espalha boato, aquele que, na verdade, financia-se através de robôs, os financiadores disso, que têm financiadores. Você criminaliza isso, pode criminalizar. Mas o seguinte, e estabelece até um dever de colaboração das plataformas com a investigação. Mas não deixar isso como obrigação das plataformas de fazer essa filtragem. O pessoal que defende o projeto diz que isso não é que isso não é censura. Mas pode ser confundido com censura. Esse é o problema. Não está bem delimitado esse marco. Então, eles poderiam fazer isso, estabelecendo deveres de colaboração, como tem no Marco Civil da Internet. No Marco Civil da Internet, todos os acessos, todas as conexões não podem ser apagadas. O provedor tem que guardar por um determinado tempo, exatamente para que, se amanhã precisar, a autoridade policial possa ter acesso. Mas, da maneira como está, me transforma o provedor, o titular de um aplicativo, como Facebook, Instagram, Google, WhatsApp, como uma espécie de policial. Isso que fica ali de plantão vigiando. Então, quando na tua fala, eu achei interessante as suas colocações, primeiro porque fala da ligação de democracia e internet, porque, na verdade, a questão da liberdade de expressão, que a gente tanto defende, ela estimula uma coisa chamada tolerância, né? Claro. E aí, e tem um colega de bancada, o Gilson Marques, que ele sempre fala, não gostou da ideia do outro, combata com uma ideia melhor. Sei que a gente está falando de muitas coisas aqui, mas, assim, a gente tem que estar preparado também para aceitar opiniões diferentes. Isso numa maneira suave. Não estou falando de criminoso que faz isso para as empresas que fazem isso, todas as plataformas que atacam pessoas. Que estão cometendo crime. Se você financia o ataque a uma pessoa, tá certo? A honra dessa pessoa, você está cometendo. E você pode, conforme o caso, estar colaborando para a prática de um crime. Então, você, pelo Código Penal, pode ser punido também como cúmplice. Então, agora, uma situação aqui, as pessoas perguntam, mas muitas vezes eu falo que um deputado é corrupto. Eu não posso falar? Então, veja, isso, na internet, você tem que ter muita cautela. E muitas vezes você diz o seguinte, você questiona aspectos da vida do parlamentar que você não questiona da vida de outras pessoas. Essa questão da intimidade, da privacidade da pessoa. Todos nós temos direito à privacidade. Mas quando se trata de uma personalidade pública, então, essa questão da intimidade, da privacidade, em função do interesse público, ela não é eliminada. Presta atenção. Ela é relativizada. Uhum. Exemplo. Um jornal coloca que um deputado está sendo investigado pela prática de um crime. Não está dizendo que ele foi condenado.
Ou pode dizer também um site. E tem lá um inquérito onde ele está sendo investigado. Quer dizer, porque não foi condenado ainda, não foi julgado, ele não pode dar essa notícia? Pode, porque tem um interesse público. Ele exerce uma função pública. Eu posso fazer isso em relação ao ministro Supremo? Posso. Eu posso fazer isso em relação a um governador, um prefeito, um vereador? Posso, porque eles têm uma função pública. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que alguém, amanhã eu não tenho uma função pública. Eu vou passear no resort, vamos imaginar. Daí a pouco, vai um deputado passear nesse mesmo resort. Só que esse deputado está faltando as sessões. E eles não podem tirar uma foto minha para dizer que eu estava no resort. Isso é invasão de privacidade. Mas eles podem tirar uma foto do deputado dizendo que ele estava no resort. Quando ele deveria estar votando? Pode. Porque o interesse público, isso não é fake news. Nossa. Porque aí você tem um interesse público. Não, e mesmo porque não é fake mesmo. O que é? E mesmo porque o deputado está no resort. Não é verdade? Olha só que coisa bacana aqui. Esse projeto, assim, está dando uma interferência que eu não sei se é o meu celular, acho que não. Esse é o teu, não. Existe... Eu estou ouvindo perfeito aqui. Tá bom. Então, eu imagino que... Então, esse projeto está incomodando muito a gente. Primeiro, porque não foi discutido. Segundo, da maneira como está sendo conduzido. Terceiro, porque existe uma necessidade absurda de voar com isso sem a devida discussão. E tem pontos muito delicados que você trouxe agora, né? Que é a questão de diferenciar o que é interesse público, o que é, do poder das plataformas. Para mim, tudo isso é censura. Eu acho um absurdo um projeto de lei que se preste a falar qual que é o tamanho do grupo do WhatsApp, quantas vezes você pode encaminhar, quantas vezes você pode reencaminhar, e tudo que é subjetivo, para mim, cai em censura. O que é conveniente eu aceito, o que não é conveniente eu não aceito, e tudo isso também tem um contexto político, né? A gente está vendo essas discussões de gabinete de ódio para cá, e fica uma guerra, assim, que a única coisa que fica é o país sofrendo no meio. Minha pergunta para você é a seguinte, vamos falar um pouco de autorregulamentação. Você acredita que seja possível essa autorregulamentação? Que ela seja suficiente quando a gente está falando de plataformas que têm interesses privados? Tá mudo. Aí voltou. Para o seu som melhorar, eu mutei o meu... Fez muito bem. Mas se você tiver com computador e celular junto, eu vou desligar algum dos dois. Viu? Tá certo. Está desligado aqui. Deixa eu só aproveitar e desligar. Realmente que não está. Então, é o seguinte. Deixa eu colocar essa situação para você. A autorregulamentação, ela é positiva. Alguns setores, como de publicidade, avançaram muito na autorregulamentação. O Brasil, inclusive, é citado lá fora na questão do CONAR. Aqui, por exemplo, quando a gente fala da internet, a gente está falando de quantos players? Quem que você lembra? De internet? Você está falando de Google. Google, Facebook, Instagram. Tem vários outros aplicativos. A gente lembra logo desses, né? Mas você tem uma infinidade de aplicativos também. Então, nessa matéria, o mundo até aqui tem recomendado essa autorregulamentação para evitar os abusos. Inclusive na questão da proteção de dados, que é muito séria. Você sabia que uma foto sua no Facebook, uma foto que você deixa lá no Facebook, eles podem usar? Você sabia disso? Para fazer propaganda? Exatamente. Eles podem pegar um conteúdo que você divulga na rede e aquele conteúdo passa a ser deles. Você transfere a eles essa, entre aspas, propriedade, inclusive propriedade intelectual. Então, acho que você tem uma possibilidade de regulamentar, autorregulamentar, para evitar esses abusos. Porque se eles não cuidam disso, o que acontece? Você acaba estimulando o Estado
a regular, porque eles simplesmente... A questão do Google Analytics, o grande escândalo que houve, que interferiu na eleição americana e que o Zuckerberg pediu desculpas no Congresso americano. Dados de usuários foram praticamente entregues aos financiadores eleitorais para influenciar nas eleições americanas. Isso foi utilizando dados que o Facebook não poderia negociar. Então, isso sim. E por isso a lei de proteção de dados ela é muito importante, que já tem a LGPD, para evitar esse tipo de abuso. Porque eles, pela autorregulamentação, eles não fizeram isso. Então, o mundo tem regulado naquilo que eles não têm conseguido fazer. Agora, eu acho que qualquer regulamentação, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos está lá com problema dizendo que vai aumentar a responsabilidade dos provedores. Por quê? Porque eles estão, entre aspas, sendo acusados hoje de censurar discurso. Inclusive, os funcionários do Facebook estão pressionando o Zuckerberg porque entendem que ele também tinha que censurar os discursos do Trump. Eu digo, se eu sou contra o Trump, eu digo, a posição do Facebook está ótima, do Twitter está ótima. E se amanhã é o meu candidato, é quem eu apoio, que está sendo, entre aspas, censurado? Porque isso é uma censura. Exatamente. Então, é isso que me parece que nós não temos que fulanizar debates. O que amanhã, o que hoje você está querendo regular porque acha que o inimigo está usando contra você, tá certo? Amanhã você pode usar contra esse que é o inimigo. É isso. Hoje a vítima não é você. Amanhã pode ser você. Por outro lado, a gente fala de uma lei para restringir a liberdade dos outros. A gente está falando de uma lei que vai restringir a nossa liberdade. E aí entra justamente nessa censura toda que a gente está falando. Eu estou muito preocupada. Eu, pessoalmente, eu vou falar com o senador Alessandro Vieira, né? E nós estamos conversando entre os deputados e sugerindo coisas. Parece que o relatório melhorou um pouco, mas ainda está muito longe do que a gente espera, do que a gente tem por objetivo. Inclusive, por isso que foi retirado de pauta do Senado hoje. Para quem está ouvindo a gente, está no Senado, falaram que vão votar na semana que vem e depois será encaminhado à Câmara, tá? Então, eu recebi várias sugestões aqui, Paulo. As pessoas estão dando algumas sugestões que estão falando, inclusive, que usam celulares pré-pagos e não tem. O Marco está falando aqui, que eles usam os pré-pagos que não tem dono certo. Aí passa por várias outras coisas. Mas a gente, como liberal, defensor da liberdade, é claro, sem afetar os outros e tudo mais, né? Até onde vai a liberdade do outro. A questão é como a gente age nesse contexto. Porque eu percebo, estou assustada porque tem vários deputados apoiando esse projeto. E isso está me assustando, porque é o que você falou. Estão mirando uma coisa até bem intencionada e vão atingir outra que vai afetar todo mundo. É censura. É afronta à liberdade. Vai lá, Paulo, diga sua mensagem. Agora, por exemplo, ninguém está colocando essa questão da neutralidade. Essa questão de filtragem de conteúdo. Nós estamos falando de milhões e milhões de informações. Olha, eu quero dizer o seguinte. Eu vejo que a melhor saída é que, se no ambiente virtual você tem dificuldade de descobrir autoria, você tem dificuldade de combater, você teria que aperfeiçoar esse mecanismo. Acho que vai ser preciso, sim, legislar sobre isso. Não acho que isso vai ficar imune à lei. Vai precisar legislar. Agora, onde é que você pode ser mais efetivo? É estabelecendo uma obrigação de colaboração dos provedores, das plataformas, com as autoridades de investigação. Porque tem um fato no direito penal que é muito importante. O que desestimula o crime não é você criminalizar a conduta. O que desestimula o crime é a punição efetiva que, a partir da criminalização, você tem. Então, essas pessoas
que estão se escondendo no anonimato da rede. E amanhã, com mecanismos sofisticados, você detectar essas pessoas e punir essas pessoas, punir os financiadores, você está desestimulando que outras pessoas cometam essas mesmas práticas. Porque aí deixou de haver a impunidade. Você como o direito deve agir para desestimular condutas negativas no seio da sociedade. Mas se ele não pune, então não adianta nada. Daí que é importante que quando eu tenho uma lei, ela seja efetiva. Do modo como está, eu receio que o cidadão seja o grande prejudicado. Eu estudo muito esse assunto, não é de hoje. E vejo as pessoas, tem que combater isso. Calma, você pode atirar numa coisa e acertar em outra, que vai te fazer muita falta amanhã. Nossa. Escuta, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou preparando, inclusive, umas emendas para esse projeto. Naturalmente, agora arrumei um super consultor, super conselheiro que mandar para fazer sugestões. Você me ajuda? Mas eu estou à sua disposição, Adriane, e uma qualidade que eu quero colocar para você aqui é a sua humildade. Eu já falei isso para você outras vezes. Quantas vezes você me ligou em dúvida sobre um projeto, né? Trocou uma ideia comigo? Quer dizer, não é aquela pessoa que diz, eu estou aqui como parlamentar, estou pronta e acabada e não quero ouvir ninguém. Você é a pessoa que gosta de ouvir. Né? E eu estou à disposição. Né? Também o deputado Poit, quantas vezes ele também me ligou para trocar ideias sobre um determinado tema. Nós, nesse momento, estamos vivendo uma situação muito difícil. É preciso muita serenidade, muito equilíbrio. A gente vai sair dessa, eu tenho certeza, porque o Brasil, além de uma crise econômica e de saúde, nós estamos enfrentando, esse é o diferencial do Brasil, negativo, uma crise política que nós não precisamos dela. Que essa, eu chamo, que é uma irresponsabilidade das lideranças nos deixarem com uma crise política no meio disso tudo. Mas é o que temos. Isso, como parlamentar, eu fico extremamente revoltada. Quer dizer, os marmanjões não estão se entendendo. Numa hora que o Brasil precisa. E quem paga o preço? Exatamente as pessoas mais humildes. Eu nesse momento, estou muito preocupado com o radicalismo de parte a parte. Eu acho que a gente vê nas ruas, né, essas manifestações, eu acho que todo mundo aqui tem um papel importante para tentar trazer serenidade, um pouco de lucidez. Isso não está vindo dos nossos governantes, nem de algumas lideranças políticas. Isso é muito triste, Paulo. Eu fico muito preocupado porque o caminho, eu digo o seguinte, nenhum dos extremos, gente, nem lá, nem cá, o centro. Vamos no centro. O centro, os extremos costumam ser muito violentos. E invariavelmente levam a práticas autocráticas, a ditaduras. O caminho do centro é o caminho da moderação, da serenidade. Mas um centro não centrão. Um centro em que tenha a ética no comando, na referência. Porque a atividade política é extremamente nobre. É você se colocar a serviço da coletividade, que é algo mais nobre que isso. É isso. Você é eleito para se colocar a serviço da coletividade. Mas não é para ganhar dinheiro. Não é para usar aquilo lá como meio de vida. Não é como, graças a Deus, toda a bancada do Novo dá esse excelente exemplo de como se faz. Inclusive, ontem abriu mão, autorizou o TSE a encaminhar todos os 36 milhões para o combate à pandemia. Muito bonito isso. Né? Então, eu acho que é assim. A gente tem dinheiro público, a gente não usa nada. 36 milhões. Então, eu vejo dessa forma, o momento não é para essa radicalização. Não é, porque você que hoje está achando que tem que ser assim, lá na frente você pode... Pensa nos seus filhos. Pensa nos seus filhos. Se você quer que seus filhos vivam num país com esse ambiente tumultuado. Então, temos que promover o entendimento. Temos que ter tolerância. Temos, sim.
E eu espero que os governantes, o nosso presidente, todas as lideranças políticas achem esse equilíbrio, né? Porque o país precisa, Paulo. Mas olha só, meu querido, eu quero agradecer muito a você por todas as informações, por todas as coisas que você compartilhou. Obrigada por sua generosidade, Paulo. Tá bom? E manda um recado para a minha rede. Eu te agradeço muito por conversar com todo mundo. Eu acho que essa conversa foi bem esclarecedora. E eu deixo a palavra final para você, meu querido. Você já fez um discurso lindo agora, então pode finalizar. Olha, Adriana, muito obrigado por essa oportunidade que você me permitiu. O conhecimento não é para a gente reter com a gente. O conhecimento é para nós nos colocarmos a serviço dos outros. Sou professor, adoro e sou advogado, e fica sempre aquela ideia de que alguém está retendo conhecimento porque não pode deixar que todo mundo saiba de tudo. Não, acho que o conhecimento é para ser distribuído, porque ele produz racionalidade, ele ajuda a solucionar melhor as coisas. Então, eu me senti muito bem aqui contigo hoje, com essa oportunidade que você me deu de colocar o que eu penso. Entendo que há pessoas nobres que pensam diferente de mim. Eu não sou dono da verdade. Tenho que se defenda a democracia, a liberdade de expressão, e não é fake news falar o que o outro não concorda. Isso não é fake news. Isso é o direito de crítica que todos temos. E eu me senti muito bem mesmo falando aqui para você, dando um abraço a toda a sua rede maravilhosa, a todos os seus seguidores, e pedindo a eles também muita força, né, a contribuição de cada um, porque nós vamos sim superar esse momento. O Brasil tem pessoas maravilhosas, temos uma cultura fantástica e a gente vai dar volta nisso tudo. Um beijo para você, Paulo, tá bom? Obrigada por tudo sempre. Pessoal, meus queridos, eu agradeço a vocês pelas perguntas, pela participação. Depois o Paulo vai entrar, vai olhar perguntas e sugestões, ele vai ficar super à vontade para responder se quiser. E vamos para a próxima, tá bom? Ótimo. Beijo para você, Paulo. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Legal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.